Fala, gente boa. Bom, teve umas fotos, né, algo que eu acabei me esquecendo de mostrar no vídeo anterior, né? Eu tinha dito que o Johann Bettinger, né, ou Betcher, sabe-se lá qual que era a verdadeira grafia do sobrenome dele, né, o verdadeiro sobrenome dele, o popular João Jardineiro, o cara que ficou responsável, né, o cara que acabou plantando as palmeiras do que hoje é a Alameda Blitzstein, né? Eu tinha dito que o João Jardineiro ele veio de uma cidade chamada Chemnitz, né, que ficava no então Reino da Saxônia e que hoje, obviamente, é uma cidade alemã. Bom, essa cidade de Chemnitz é essa cidade aqui, ó, né, que vocês estão, a foto que eu vou mostrar para vocês é da Open House, né, um dos pontos turísticos de Chemnitz, né. Aqui é a localização de Chemnitz, né. Ela fica bem no sul sudeste da Alemanha, né? Já próximo da fronteira com a República Tcheca, né? E aqui embaixo tem outras fotos dessa cidade, né? Aqui é a antiga prefeitura de Chemnitz, né? Bom, só uma rápida, outra curiosidade a respeito dessa cidade de Chemnitz, né? Que foi a cidade do qual saiu o cara, né? Que plantou as palmeiras imperiais, né? Bom, essa cidade, de 1953 até 1990, até 21 de junho de 90, essa cidade ela teve o nome de Karl Marx Stadt, né? Cidade de Karl Marx. Para quem, certamente, todos, ou a maioria de vocês devem saber, né? Que o Karl Marx ele é considerado o pai, né? O criador do comunismo, né? Essa coisa tão maravilhosa chamada comunismo, né? Tão perfeita e maravilhosa chamada comunismo, né? Essa cidade, uma outra curiosidade ainda a respeito de Chemnitz, né? Essa cidade, em 31 de dezembro de 2019, que foi a data da última contagem da população dela, ela tinha, há quase 4 anos atrás, a população de Chemnitz, né? Era de 246.334 habitantes. A título de comparação, se Chemnitz fosse uma cidade catarinense, ela seria a oitava cidade mais populosa do estado, tá? Ainda a título de comparação, Chapecó, que é a sétima cidade mais populosa de Santa Catarina, ela tem uma população de 154 mil habitantes. Então, 254 mil habitantes. Então, Chemnitz tem um tamanho que regula o tamanho de Chapecó, tá? E Chemnitz, como eu tinha dito em outra ocasião, a exemplo do Brasil, a Alemanha também é dividida em estados, em 16 estados. No caso, essa cidade de Chemnitz, ela não faz parte de nenhum estado alemão. Ela é oficialmente um Kreis, ou seja, um distrito, uma cidade independente, tá? Então ela não faz parte de nenhum estado, tá? Repetindo, a cidade de Chemnitz, né? E uma outra coisa que eu estava me esquecendo é que essa cidade, a cidade de Chemnitz, era a cidade natal do Fritz Hoffmann, né? Possivelmente o maior fotógrafo da história de Joinville, né? Bom, mas voltando, né? Falando o que interessa, voltando ao assunto, né? Bom, e aquela rua que passa atrás da Rua das Palmeiras, aquela rua que passa em frente ao Museu Nacional de Imigração e Colonização, a Rua Rio Branco. Qual que é a história dela? Bom, eu já tinha adiantado no vídeo anterior que em 1886 essa rua ela foi aberta. Tá? Então, em função da abertura da Rua Rio Branco, duas das então 56 palmeiras elas tiveram que ser sacrificadas. Bom, isso é um vídeo relativamente recente, eu tinha comentado que em 1867 o nosso amigo Fred, né, o Frederic Blitzstein, ele comprou um lote de terras no centro da então colônia Dona Francisca. Ele comprou, obviamente, em nome do príncipe, né, do príncipe de Joinville, e ele acabou loteando, né, ele acabou fatiando esse lote de terras. Né? Então, nesse lote de terras que ele comprou lá em 1867, a mando do nosso amigo Fred, foram abertas 5 picadas. E uma dessas picadas que acabaram sendo uma dessas ruas, né, que hoje são ruas, que acabaram surgindo nesse lote de terras que foram comprados, que foi comprado lá em 1867, foi justamente o que hoje é a Rua Rio Branco, né?
A princípio, a Rua Rio Branco ela tinha outro nome, que era Holzer Strasse, ou seja, Rua do Holzer. Antes que vocês me perguntem quem era o tal do Holzer, possivelmente ele era um amigo da família do Frederick Brisling, né? Então, essas 5 picadas aí, que hoje são ruas, que eu acabei de mencionar, a princípio, os primeiros nomes que elas tiveram foram nomes de amigos, né? Do nosso amigo Fred, né? Então, o nosso amigo Fred, né, ele acabou homenageando um velho amigo dele, batizando o que hoje é a Rua Rio Branco. Repetindo, o primeiro nome da Rua Rio Branco foi Holzer Strasse, tá? Então, a próxima foto que eu irei mostrar a vocês é da série Fotos que eu já mostrei, né? É essa foto aqui, né? Só um instante. Só um instante, só mais um minuto, tá? É essa foto aqui, ó. Essa foto aqui de baixo, tá? Esse casarão, felizmente, esse casarão, ele ainda existe, tá? E ele fica próximo da esquina do Rio Branco com a Marinho Lobo, tá? Não sei se vocês estão enxergando, tá? Mas ao fundo, né? Ao fundo dessa foto, que não tem data, tá? Não se sabe a data que ela foi batida. Ao fundo da foto aparece a antiga Catedral de Joinville, tá? E próximo da antiga Catedral da cidade tem uma casinha branca, né? Essa casinha branca que vocês estão vendo, ou pelo menos que eu estou tentando mostrar, ela nesse local funcionou a primeira loja maçônica de Joinville, tá? Essa casinha branca próxima, que fica aos fundos, né, da foto, que aparece aos fundos, no fundo, tá? Próximo da antiga Catedral de Joinville, tá? Essa casinha branca, como eu estava dizendo, ali funcionou a primeira loja maçônica da cidade, de 1855 até 1937. E em 1949, aquela casinha que eu, pelo menos, tentei mostrar, né? Ela veio a ser demolida, tá? Mas voltando ao que interessa, que é a Rua Rio Branco, um fato que eu tinha esquecido de comentar, um vídeo bem recente eu contei a história da Rua Marinho Lobo, né? Por incrível que pareça, naquele cruzamento, né, que fica entre a rua 7 de Setembro, né, e aquela parte em que as ruas 7 de Setembro, Marinho Lobo e Rio Branco se cruzam, por incrível que pareça, nesse local que eu estou mencionando, existia uma praça. Essa praça ela foi inaugurada em 1966, né? Pelo então prefeito Wilson Bender, o saudoso Bender, né, falecido em 2013, né, aos 85 anos de idade. Então, na gestão do Bender, existiu, por incrível que pareça, nesse local que eu estou mencionando, ali existia uma praça. Inclusive o Bender, ficou conhecido como o prefeito das praças, né? Muitas praças públicas foram inauguradas durante a gestão dele. Para quem não sabe, o Bender ele foi prefeito de Joinville, ele exerceu esse cargo de 31 de janeiro de 1966 até 31 de janeiro de 1970. Então esse foi o período em que o Bender ele foi prefeito da cidade. E até aproveito para fazer um pedido, né? Quem souber alguma coisa a respeito dessa praça que existia ali no cruzamento da Rio Branco com a Marinho Lobo e a 7 de Setembro, que por favor comente aqui embaixo, tá? Até que época essa praça existiu, qual que era o nome oficial dessa praça. Então, quem souber disso, quem tiver as respostas para essas perguntas que eu acabei de fazer, por favor comente aqui embaixo, tá? Mas, repetindo, ali já existia uma praça, tá? Mas afinal de contas, quem que é o tal do Rio Branco? Por que essa rua tem esse nome, né? Afinal, quem foi esse cara? Quem foi esse caboclo, né? É a pergunta que vocês estão fazendo agora. Bom, o José Maria da Silva Paranhos, esse era o nome completo, o verdadeiro nome dele, tá? Ele era carioca, ele nasceu em 1845, ele se formou em Direito, né, pela Faculdade de Direito de Recife, e em 1869 ele foi eleito deputado geral, que seria equivalente hoje a um deputado federal, pela então província de Mato Grosso. Detalhe, ele jamais havia botado seus pés em Mato Grosso. Coisas da política, coisas do Brasil, né? Ele foi, durante
35 anos, né, de 1876 até 1911, ele foi cônsul do Brasil em Liverpool, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Né? Essa foi uma das ocupações do nosso amigo Zé, né? O Zé Barão, vou chamar ele de Zé Barão, né? José Maria da Silva Paranhos, o popular Zé Baranha, Zé Barão, né? Já ia dizendo Baranga, não, é Zé Barão, né? Mas repetindo, agora voltando a falar sério, o Barão do Rio Branco, tá, ele recebeu esse título de nobreza em maio de 1888. Embora a monarquia brasileira ela tenha sido extinta em 1889, em 15 de novembro de 1889, o Barão, o nosso amigo Zé Barão, ele manteve o título de nobreza, por incrível que pareça. Tá? Ele foi ministro das Relações Exteriores de 1902 até 1912. Né? Então, no Brasil, infelizmente, é bem comum o cara ser ministro durante uma gestão do presidente X e no presidente Y ele ser substituído. Mas esse foi um dos raros casos de um ministro que foi mantido durante três presidentes, né? O Rodrigues Alves, o Afonso Pena e o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, na verdade, foram 4 presidentes. Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e o Hermes da Fonseca. Então ele foi ministro das Relações Exteriores durante essas 4 presidências. Né? O nosso amigo glorioso Zé Barão. Né? O Zé Barão, o Barão do Rio Branco, ele acabou falecendo em fevereiro de 1912, aos 66 anos de idade. Tá? E em função da morte dele, como ele era uma figura bastante querida, naquele ano, oficialmente, não houve carnaval. Aliás, houve carnaval, só que em outra época do ano, em julho, caso eu não esteja enganado, tá? Como você sabe, o carioca é um povo que detesta, odeia o carnaval, né? Como eles odeiam tanto o carnaval que em 1912 eles realizaram 2 carnavais, tá? Então houve um carnaval oficial e um carnaval do povo, né? Que embora o Barão, o carnaval ele tenha sido cancelado, os próprios cariocas eles realizaram um carnaval por conta própria, tá? Por ocasião do falecimento do Barão do Rio Branco, né? Então, o Barão do Rio Branco ele também foi, entre 1890 e 1891, diretor de imigração na Europa. Né? Então, durante a gestão dele, se registrou a maior entrada de imigrantes europeus no Brasil. Isso em 1891. Então, naquele ano de 1891, entraram 251 mil imigrantes europeus durante a gestão, né? A passagem do Barão do Rio Branco por esse cargo, né, de diretor de imigração, né? E uma outra coisa que eu estava me esquecendo é que por ação, né, pela ação diplomática do Barão do Rio Branco, o Brasil ganhou cerca de 500 mil quilômetros quadrados de terras. Então isso equivale mais ou menos a 20 vezes o tamanho da Suíça, né? E, caso eu não esteja enganado, são 10 ou 12 vezes o território da Suíça. Então, o Brasil ganhou 500 mil quilômetros quadrados de terra por causa do Barão do Rio Branco, né? Bom, como esse vídeo já está interminável, tá? Vou ficando por aqui. Caso alguém tenha alguma informação adicional, por favor, comentem, tá? A participação de vocês é fundamental aqui para o canal, tá? Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês, aquilo tudo de sempre, tá? E como sempre, fui!